Às vezes eu fico imaginando quando nós fizermos morada na Nova Jerusalém e nós tivermos a oportunidade de estar no Santo dos Santos, louvando e adorando diante do trono do Senhor, dizendo: Santo, 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 Santo. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio e pela oportunidade de estarmos na Tua casa, te cultuando, Senhor, te adorando, Senhor. Não há melhor lugar para estar, Senhor. Pai, passeia com Teu Espírito Santo em nosso meio, Senhor. Toma o controle de tudo, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. Nós estamos sedentos para ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós estamos sedentos para conhecer um pouco mais daquilo que Tu queres para as nossas vidas, Senhor. Nós estamos sedentos, Senhor, para estar cada vez mais próximo de Ti, Senhor. Queremos entrar no Santíssimo Lugar, Senhor. Queremos coabitar contigo, Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos santifica, Senhor. Que a Tua palavra nessa noite, Senhor, seja direcionada pelo Teu Espírito Santo, Senhor. E que se há, Senhor, alguma barreira nesse momento, Senhor, quebra, Pai. Quebra. Para que toda a atenção possa estar voltada para aquilo que o Espírito Santo tem a dizer para a igreja, Senhor. Pai, reina soberanamente entre nós, Senhor. Essa é a oração que fazemos a Ti, no nome santo de Jesus, Pai. Amém. Saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A você que está aqui presente na Igreja Primeiro Amor, uma igreja de fé reformada. Saudar você que nos assiste pelo YouTube, pelas mídias sociais ou pela TV aberta. Você é muito bem-vindo para aí onde você está cultuar a Deus conosco. E que essa mensagem possa também fazer a diferença na sua vida. Você pode sentar, querido. Pode tomar assento. Ontem à tarde, ou não sei se foi ontem de manhã, o pastor Felipe mandou um WhatsApp para mim, pedindo que eu compartilhasse uma reflexão hoje à noite na igreja. E eu já vinha há algum tempo meditando sobre uma palavra, já vinha há algum tempo refletindo sobre algumas questões que eu gostaria de dividir com vocês na noite de hoje. E o título que eu sempre gosto de dar título para as ministrações. Isso é um hábito. Eu acho que quando você coloca um título, você sabe onde você quer chegar, o que você quer dizer. E eu sempre gosto de colocar um título. E eu coloquei um título: para onde segue a sua jornada? Para onde segue a sua jornada? Talvez muitos ainda não tenham se feito essa pergunta, mas muitos já fizeram também. Qual é o teu propósito existencial? Qual é o caminho que você tem seguido na sua vida? Para onde você tem ido? Você tem uma visão transcendental da vida? Ou você é aquela pessoa que vive o aqui e o agora? Você acredita que há algo realmente além dessa vida material? Há uma eternidade? Ou será que você já foi capturado pelo espírito da pós-modernidade, que só pensa no hoje, no agora? E aí eu comecei a pensar algumas perguntas que nos ajudam a dar direção para encontrar essa resposta. Será que você vive o aqui e o agora? Será que você pauta as suas decisões pelo hedonismo, pelos prazeres momentâneos, pelo materialismo, pelo individualismo? O que te traz numa igreja, num domingo à noite?
O que te faz acessar talvez um culto gravado no YouTube ou talvez ligar uma televisão e ficar assistindo um culto televisionado para mais de 50 municípios, como é o culto da Igreja Primeiro Amor? Você realmente veio com a intenção de cultuar, de adorar aquele que te fez, aquele que te formou? Você entende que você tem um chamado para ser um verdadeiro adorador? Ou você veio atrás de bênção, de coisas? Eu venho porque eu quero uma bênção, eu quero uma cura, eu quero um bem material, eu quero alguma coisa que satisfaça a minha perspectiva do aqui e do agora. Será que você tem buscado na sua vida santidade? Será que você realmente tem cultuado a Deus com a tua vida? Não somente com essas belíssimas canções que nós ouvimos aqui e que nos tocaram profundamente, mas será que você, na tua semana, naquilo que você faz, naquilo que você fala, naquilo que você transmite para as pessoas, na forma como você age, você é um verdadeiro adorador? Será que você busca a santidade e crê em um padrão absoluto de referência? Você acredita em uma verdade? Você acredita em uma ordem moral transcendente? Uma ordem moral que é dada por um Deus que te formou, que te criou, que criou todas as coisas, que fez todas as coisas a partir do nada, apenas com a sua palavra? Você acredita na Bíblia como a palavra de Deus? Você acredita que a Bíblia é infalível, imutável, inerrante? A Bíblia para você, ela é atemporal, ela é absoluta, ela é, portanto, eterna? Ou você apenas se considera um ser espiritualizado, que busca alguma coisa, algum sentido, não sabe muito bem o que, mas busca alguma coisa, e acaba acreditando que todos os caminhos levam a Deus, e você caiu por aqui por um acidente, talvez um convite que alguém te fez, talvez participação de um encontro de casais com Cristo, talvez você tenha vindo porque você vê que essa igreja promove coisas muito bacanas para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, mas você ainda acredita que tanto faz se é aqui ou acolá, tanto faz se é a Bíblia ou se é uma outra palavra, porque é relativo, tudo é relativo, todos os caminhos levam a Deus. Aliás, quando a gente fala de pós-modernidade, uma coisa que a pós-modernidade afirma é que o próprio Deus acaba se tornando uma medida relativa. Não é o homem que se molda a Deus, mas o homem, a partir daquilo que ele busca, a partir dos seus interesses, acaba moldando Deus de acordo com a sua conveniência. Não é por acaso que muitas vezes nós encontramos, até mesmo dentro de igrejas, pessoas que dizem: nós precisamos atualizar a Bíblia, nós precisamos reescrever a Bíblia. Por quê? Porque essa Bíblia não me satisfaz, ela me incomoda. Tem algo nessa Bíblia que me incomoda, eu não gosto disso, ela me confronta de tal forma sobre aquele aspecto que eu acho que esse versículo, ele deveria ser retirado, porque eu não quero ser confrontado. Não, eu não quero me moldar ao padrão absoluto de Deus. Eu quero moldar a Deus ao meu padrão, às minhas vontades, aquilo que eu acredito, a minha vontade relativa. Se nós pudéssemos falar um pouco mais sobre esse espírito da pós-modernidade que está tão presente no nosso dia a dia, sem nenhuma pretensão de aprofundamento aqui, ou de esgotar o assunto, até porque não teria tempo para isso, mas nós podemos dizer que esse espírito da pós-modernidade se pauta em algumas coisas. Entre elas, por exemplo, a desconstrução da verdade absoluta.
Não existe verdade absoluta. Ou se pauta, portanto, no eu. O indivíduo se torna o centro de todas as coisas. O indivíduo se torna a medida de todas as coisas. E como consequência disso, o que é que nós vivenciamos? Uma sociedade que vive uma completa, total inversão de valores. São valores fluidos, valores relativos e valores incoerentes. E eu citei aqui alguns exemplos da incoerência que a pós-modernidade nos traz. Animais e plantas hoje têm mais valor e direitos do que pessoas. Em nome da vida, se defende o direito de matar crianças no ventre das suas mães. Crianças não podem dirigir, crianças não podem votar, crianças menores de 18 anos são inimputáveis perante a lei, porque dizem os doutos que eles não têm consciência do que fazem para serem imputados por crimes que conhecem. Mas se defende o direito de uma criança, na mais terna idade, trocar de sexo, optar por uma cirurgia de mudança de sexo. A ética e a probidade no trato com a coisa pública deixou de ser medida, padrão para a escolha dos nossos representantes públicos. E em nome de uma agenda que se afirma de interesse da coletividade, magistrados mudam, reinterpretam a Constituição. Aquilo que deveria ser absoluto passa a ser relativo, ao ponto de decisões monocráticas terem mais peso e valor do que a decisão constituinte delegada por uma sociedade através do voto para os seus representantes. Nessa dinâmica social dessa sociedade, a igreja, os cristãos, os valores bíblicos passam a ser o principal adversário a ser atacado. E isso é público. Em nome do bem coletivo, cerceia-se a liberdade de opinião, a liberdade de religião, a liberdade de culto. Opiniões, visões e crenças divergentes, além de não serem mais respeitadas, para alguns precisam ser combatidas. Em nome de uma agenda do politicamente correto, a crença de milhões de brasileiros está sendo atacada, vilipendiada, para não machucar, contrariar, constranger os valores ou a visão de alguns grupos políticos ou ideológicos. Vivemos, e isso é inquestionável, um paradoxo. Numa era de valores fluidos, relativos, há uma imposição de uma doutrina do pensamento único. É proibido discordar. É expressamente proibido discordar. E qual o reflexo de tudo isso para os cristãos na atualidade? Será que você se sente assim? Às vezes eu me sinto assim. Os cristãos são violentados em suas crenças e valores, por exemplo, nas escolas e nas universidades. São constrangidos em espaços públicos e privados. São perseguidos e tidos como os inimigos públicos número 1 a serem combatidos e destruídos. Passam a ter púlpitos patrulhados, atacados e constrangidos, cerceando, portanto, os direitos constitucionais fundamentais, como a liberdade religiosa e a liberdade de expressão. É proibido, em nome do politicamente correto, falar em pecado, constranger alguém a partir de um valor absoluto da Bíblia. Você sabia que as nossas atividades são monitoradas? Você sabia que os nossos cultos desta igreja são acompanhados? Você sabia que existe em uma determinada universidade um grupo de pesquisa que acompanha aquilo que essa igreja faz?
aquilo que é pregado desse púlpito, são acadêmicos que acreditam que nós somos perigosos e dizem que nós somos perigosos. E por isso, nós precisamos ser não apenas vigiados, mas nós precisamos ser combatidos. O Brasil virou um paradoxo. Um país de maioria cristã, ou nominalmente cristã, é possível dizer que nós vivemos uma cristofobia. E isso tem impactado a vida e o emocional de muitos cristãos. Há um sentimento crescente de patrulhamento, de medo, tristeza, incerteza, desesperança e angústia. Mas aí cabe uma pergunta: qual tem sido a postura dos cristãos diante desse cenário? Qual tem sido a tua postura diante desse cenário? Eu quero te convidar a voltar para a pergunta inicial dessa ministração: como estamos enfrentando a nossa jornada? E sobre essa questão, eu queria trazer a reflexão na noite de hoje, a vida de um grande homem de Deus, alguém que tem muito a nos ensinar com seu exemplo, que é a vida do apóstolo Paulo. Eu gostaria de te convidar, pode ser sentado aonde você está, a ler comigo o que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos 10 a 14. Enquanto a mídia projeta, enquanto você acessa seu telefone, ou enquanto você abre a sua Bíblia, para contextualizar, Paulo está regressando, nesse momento, da sua terceira viagem missionária, e está caminhando rumo a Jerusalém. Paulo, portanto, estava indo rumo a Jerusalém. Para aqueles que ainda não participaram das aulas da Escola Bíblica Dominical, ou ainda não fizeram o nosso curso Bereanos, e você está convidado a participar da Escola Bíblica Dominical e dos cursos bereanos, o livro de Atos dos Apóstolos fala da igreja primitiva, do nascimento da fé cristã, de como se formou a igreja primitiva, das lutas que a igreja primitiva enfrentou, das divergências, da forma como ela foi atacada, como ela foi perseguida. E nesse contexto fala também da conversão do apóstolo Paulo. Paulo se converte ao cristianismo e Paulo se torna o apóstolo dos gentios, que leva o evangelho a inúmeras cidades da Europa. Realiza 3 viagens missionárias e nessa terceira viagem missionária ele retorna exatamente nesse momento, e ele estava nessa viagem acompanhado de Lucas, quem escreve o livro de Atos, portanto Atos é continuação do evangelho de Lucas, e ele nesse momento está em Cesareia, hospedado na casa de Filipe, que era conhecido como o evangelista. E a partir daqui se dá o que eu quero ler com você. A partir do versículo 10, por favor. É possível projetar o versículo 10 em diante? Bom, eu vou começar aqui na minha versão aqui. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, seguindo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas coisas, Lucas dizendo, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Mais uma. Depois disso, preparamo-nos e subimos para Jerusalém. Paulo
já havia sido, se você ler todo o livro de Atos, Paulo já havia sido advertido anteriormente sobre os perigos da sua jornada para Jerusalém. Ele tinha consciência, Paulo tinha consciência de que passaria por perigos e pede inclusive orações. Se você tiver oportunidade na sua casa depois de ler a Epístola de Romanos no capítulo 15, especificamente versículos 30 e 31, ele pede oração aos irmãos de Roma. Mas ele segue sem hesitar para o lugar onde Deus o estava levando. Para entender um pouco mais sobre o que compelia Paulo na sua jornada, eu quero te convidar a ler o que está em Atos dos Apóstolos, um pouco antes. Capítulo 20, versículos 20 a 25, diz o seguinte: jamais deixando-vos de anunciar coisa alguma proveitosa, de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não verei mais, ou não verá mais o meu rosto. Paulo, mesmo recebendo conselhos de não ir para Jerusalém, confirma a necessidade de ir cumprir a vontade do Senhor. Ele estava indo em obediência e compelido pelo Espírito Santo. Cabe uma pergunta: será que nós estamos verdadeiramente cumprindo a vontade do Senhor em nossas vidas? Será que o Espírito Santo tem nos compelido a cumprir a sua vontade em nossas vidas? Será que nós estamos, como Paulo, verdadeiramente decididos a cumprir aquilo que o Senhor te chamou e te vocacionou? Será que, como Paulo, nós renunciaríamos aos nossos prazeres, às nossas vontades, aquilo que nós temos, em nome de um chamado? Será que nós estamos verdadeiramente cumprindo a vontade do Senhor em nossas vidas? Qual de nós aceitaria sofrer em nome do Senhor Jesus, ou sofrer pelo Evangelho de Deus? Paulo nos ensina que servir a Deus envolve renúncia de nossa vontade, pois apesar dos nossos sofrimentos, nós temos a certeza de uma coisa: que há uma morada celestial nos esperando. Há uma morada celestial nos esperando. E para a gente entender um pouco mais daquilo que Paulo renunciou, você sabe quem era Paulo? Eu vou dizer quem era Paulo. Paulo era filho de um grande comerciante de Tarso. O pai de Paulo era um dos maiores comerciantes do Império Romano. Vendia e fabricava tendas para o exército de Roma, ao ponto de, por seus serviços, o pai de Paulo recebeu a cidadania romana, e Paulo herdou a cidadania romana. Paulo vinha, portanto, de um berço de posses, mas não só isso. Paulo foi preparado para ser um grande homem. Paulo estudou com Gamaliel, um dos maiores filósofos judeus de todos os tempos. Paulo foi para a escola de Gamaliel, Paulo estudou com Gamaliel, Paulo foi preparado, Paulo era um fariseu de primeira linha. Paulo conhecia as Escrituras profundamente, Paulo praticava a lei profundamente. Paulo era considerado alguém a ser tido como exemplo dentro dos judeus. Paulo exercia influência, Paulo era admirado, Paulo tinha status, Paulo foi preparado para ser o maior entre os judeus de sua época. Mas Paulo renunciou tudo isso quando Paulo teve um encontro profundo, íntimo e pessoal com Jesus Cristo. Paulo largou tudo isso: dinheiro, posses, status,
reconhecimento social, reconhecimento acadêmico. Paulo era douto na lei. Paulo era douto na filosofia, ao ponto de ir para a Grécia e debater com os maiores filósofos da sua época, de igual para igual. Mas apesar de tudo isso, Paulo vivia uma religiosidade sem ter tido um encontro íntimo e profundo com Deus. Paulo, apesar da sua posição, do seu status intelectual, financeiro, acadêmico, Paulo ainda desconhecia 4 coisas fundamentais que ele veio a conhecer e que são importantes para mim e para a sua vida também. Primeira coisa, Deus te ama. Deus te ama. E Deus tem um plano especial para você. Paulo ainda não tinha tido um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Paulo descobriu que Deus o amava verdadeiramente. Conforme João 3,16, Paulo descobriu que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo entendeu que havia algo transcendental, que ele ainda não havia tocado, que ele não conhecia, apesar do seu conhecimento em filosofia e teologia. Paulo descobriu que Deus tinha um plano para ele, não somente que Deus o amava, mas que Deus tinha um plano para ele. Cristo afirma em João 10,10, eu vim para que tenham vida e tenham plenamente, que tenham uma vida, portanto, abundante e uma vida com propósito. Deixa eu te contar uma coisa, Deus te ama. Cristo morreu numa cruz por você, por mim, mas não só isso, Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem um propósito na tua vida, você tem um chamado, você é especial, você é único. E cabe uma pergunta, por que a maioria das pessoas ainda não experimentou essa vida abundante que o Senhor Jesus nos chama a ter com Ele? Porque o pecado separa o homem de Deus. A humanidade está corrompida pelo pecado. E, portanto, o pecado nos separa de Deus, nos afasta de Deus. Como resultado do pecado, portanto, nós não podemos conhecer esse plano maravilhoso que Deus tem para as nossas vidas. Paulo afirma em Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na mesma epístola, um pouco mais à frente, Paulo afirma em Romanos 6,23, e nos mostra a consequência do pecado, nos afirmando que o salário do pecado é a morte. A morte neste plano físico, através de um desligamento de Deus, mas a morte na eternidade, uma eternidade longe e distante de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus nos criou para que nós tivéssemos comunhão, intimidade, plenitude, para que nós tivéssemos uma relação íntima, pessoal e perfeita com Ele. No entanto, o pecado, e todos pecaram, todos nós pecamos, eu pequei, você pecou, o pecado nos afasta de Deus. Paulo descobriu que havia uma solução para isso, e há uma solução para isso. Essa solução tem nome, essa solução chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa solução. Somente através de Jesus Cristo nós podemos experimentar o amor de Deus em nossas vidas, e nós podemos conhecer através de Cristo o plano perfeito que Ele tem para as nossas vidas. Através de Cristo nós temos os nossos pecados plenamente perdoados. Quando Ele numa cruz proclama publicamente tetelestai, Ele estava rasgando a tua cédula de dívida, a minha cédula de dívida. E nós,
a partir do sacrifício de Jesus, a partir da morte de Cristo numa cruz, do seu sangue derramado, nós fomos libertos. O grilhão que te prendia foi solto. Você passou a ter uma nova vida. Uma vida plena, abundante. Paulo, em Romanos 5:8, nos diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Eu não sei qual é a culpa que tu carregas, que você carrega. E certamente muitas vezes nós carregamos um fardo de algo que nós fizemos, de difícil perdão. Mas não existe nada que a cruz de Cristo não possa remediar. Qualquer pecado, até aquele que você tem vergonha de dizer ou de confessar publicamente, se você confessar, a cruz de Cristo é suficiente para te perdoar e te lavar. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, nos informa do que nós precisamos saber e acreditar para sermos salvos. E ele vai dizer, Paulo, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. O próprio Jesus declara que Ele é o único caminho para a salvação. Em João 16:6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus não é um caminho. Jesus não é um dos caminhos existentes. Você não chega em Cristo por acidente, ou como poderia ter chegado em qualquer outro por acidente. Jesus é o único caminho. O único que pode te dar vida eterna. O único que tem o poder para perdoar o teu pecado. O único que pode transformar verdadeiramente a tua vida e a tua existência. É o único. E como você pode receber esse maravilhoso dom da salvação? Recebendo a Jesus como seu Senhor e Salvador. E receber a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas significa que nós precisamos primeiro nos arrepender. Mas esse arrependimento gera mudança, metanoia, mudança de mentalidade. Você não passa mais a pensar como o padrão do mundo te impõe, mas você passa a ter a mente de Cristo. E essa mente de Cristo está manifesta na sua palavra. Ela não é relativa, ela é absoluta. Quando você entende isso, você entende que você não tem poder, que você não tem força para obter a tua salvação. Martinho Lutero, um dos nossos pais fundadores da Reforma Protestante, entendeu isso, que ele não tinha força. Apenas a cruz de Cristo tinha poder e autoridade para perdoar os seus pecados, como tem poder e autoridade para perdoar o meu e o teu pecado. Em João, capítulo 1, versículo 12, está escrito: contudo, preste atenção nisso, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem não tem Jesus é apenas criatura de Deus. Mas quando você toma a maior e a mais importante decisão da tua vida, da tua jornada, você deixa de ser uma mera criatura de Deus e passa a ser filho de Deus. Contudo, não é suficiente crer intelectualmente que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu numa cruz pelos nossos pecados, ou ter uma experiência emocional, talvez num domingo à noite, talvez num retiro, você ser quebrantado, você até chorar, mas você precisa entender uma coisa: a salvação se dá
pela graça, através da fé. Não é por obras, é pela graça através da fé. Conforme está escrito por Paulo, esse Paulo, em Efésios 2, 8 a 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Recebemos, portanto, Jesus pela fé. É uma decisão pessoal. Em Apocalipse 3:20, esse Deus que te ama, Ele te fez um convite e Ele te faz um convite. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Você já abriu a porta para esse Cristo? Você já convidou esse Cristo para fazer morada na tua vida? Que tal abrir a porta para esse Deus que te amou tanto, profundamente, de tal maneira que deu seu Filho? Mais que isso, que tal abrir a porta da sua família e da sua casa para esse Jesus? Deixa eu te contar uma coisa. Quando você se torna seguidor de Cristo, você entende que a sua jornada, ela é rumo a uma cidade celestial, que você tem uma cidadania eterna e celestial. Paulo largou tudo por Cristo. Paulo seguia rumo a Jerusalém. Paulo seguia firme e decidido. Ele não tinha medo, ele não tinha vergonha de expressar a sua fé. Pelo contrário, ele não se envergonhava de Cristo. Será que no contexto atual, você ou nós sentimos vergonha de Cristo? Você sente receio, vergonha ou medo de expressar a sua fé publicamente? Eu quero compartilhar com vocês duas histórias. A primeira história é uma história conhecida numa cidade chamada Santarém, que eu acredito que alguns de vocês conhecem, a nossa pérola do Tapajós. Era a história de um judeu ortodoxo que morou e viveu nessa cidade. O nome dele era Rubens. Rubens era um judeu ortodoxo. Ele era professor de hebraico. E ele ensinava hebraico, inclusive, em alguns seminários teológicos cristãos em Santarém. Um dia, esse homem chamado Rubens voltava num daqueles aviões pequenos que às vezes a gente faz as nossas viagens para o interior do Pará, que cabem 3, 4 pessoas. E ele voltava de uma das cidades do Baixo Amazonas para Santarém. E houve uma pane no motor do avião. E o piloto virou para trás e disse para os 4 passageiros que haviam, além do piloto, haviam 4 passageiros: nós vamos precisar fazer um pouso forçado. O motor do avião parou e nós vamos precisar fazer um pouso forçado. Eu peço que vocês tirem todas as roupas de vocês, fiquem sem roupa, porque nós vamos precisar nadar e a roupa, ela pesa e vai ser mais difícil nadar. E o piloto pousou no rio Tapajós. Eles saíram, o piloto abriu a porta do navio e saíram para a asa da nave. E o Rubens virou para o piloto e disse: eu não posso. Diga para minha esposa que eu a amo, mas eu não posso. O que ele estava dizendo é que ele não podia tirar a sua roupa, porque como judeu ortodoxo, uma desonra
enorme para ele seria ficar sem roupa na frente de outra pessoa. A sua religiosidade impedia que ele tirasse a sua roupa. E esse relato nós sabemos pelo piloto do navio, do avião. Os 3 outros passageiros e mais o piloto pularam no rio, começaram a nadar, e o piloto olhava para trás, e ele conta que ele via Rubens na asa do navio, do avião, o avião afundando, e o piloto dizia, parecia que ele estava olhando para cima e conversando com alguém ou falando alguma coisa. Possivelmente ele estava orando e conversando com Deus. Logo, alguns pescadores que viram o avião fazer o pouso, chegaram e pegaram os outros tripulantes, tentaram se dirigir ao avião, mas quando chegaram, o Rubens já tinha afundado com o avião. Rubens preferiu morrer do que ter a sua vergonha exposta para outras pessoas. Por que eu estou te contando essa história? Porque Jesus, quando morreu numa cruz por mim e por você, ele sofreu para um judeu uma daquelas que é considerada a maior das desonras, que é ter a sua vergonha exposta publicamente. Mas ele não teve vergonha de mim, ele não teve vergonha de você. Jesus se permitiu ser pregado numa cruz sem roupa, ser chicoteado, ser ofendido, ser humilhado, ser cuspido, ter a sua honra vilipendiada, por amor a mim e a você. Ele não mediu esforços. Quero te contar uma segunda história, e essa história eu li há muitos anos atrás. Eu gravei essa história em uma revista cristã, que contava a história de Melanie. Havia uma família que morava na região noroeste dos Estados Unidos. E essa região noroeste dos Estados Unidos, quem acompanha um pouco mais de televisão, na época do verão, é uma região que fica muito seca e costuma ter incêndios enormes, que se alastram com muita rapidez, ao ponto das cidades serem alcançadas com muita rapidez. E nessa região eles fazem com muita frequência exercícios de evacuação, treinamentos para se prevenir contra incêndios florestais. Um dia, a família de Melanie estava reunido, um almoço em família comum. Melanie era uma bebê, tinha alguns meses de idade. E de repente, naquele almoço, a família começa a escutar os estalos, altos estalos, e eles entendem, as árvores estão pegando fogo, então nós precisamos evacuar, nós precisamos correr. Todos saíram desesperados, correndo rumo à rota de evacuação, que era a rodovia daquele bairro, até que alguém grita da família, quem pegou o bebê? Quem pegou o bebê? E o pai de Melanie olha, desesperado, e ele retorna. E quando ele chega, ele já vê a sua casa pegando fogo. Ele entra. Ele salva a Melanie. Milagrosamente, ele salva a Melanie sem uma queimadura. Mas o pai de Melanie teve 70% do seu corpo queimado. Após ficar alguns meses em tratamento no hospital, inclusive na UTI em coma, ele sobrevive. Melanie cresceu. Cerca de 15, 16 anos depois disso, Melanie estava concluindo a high school, que seria nosso ensino médio. E como é tradição nos Estados Unidos, você tem uma formatura no ensino médio. E a família de Melanie estava reunida ali no almoço,
e a formatura ia ser à tarde, no final da tarde, a família reunida, todos junto à mesa, comentando sobre a cerimônia, e o pai de Melanie comenta, alegre, que ia sentir muito orgulho de caminhar com a sua filha no dia da sua formatura. E Melanie, como uma jovem comum, sentia vergonha do seu pai, porque seu pai tinha queimaduras no corpo, ele tinha um rosto desfigurado. E Melanie vira para o pai e diz: pai, eu sinto muito, mas eu já tinha feito o convite para uma outra pessoa me conduzir na minha cerimônia de formatura. O relato conta que houve um silêncio naquela família, e que o pai de Melanie baixou a cabeça e não conseguiu esconder a sua tristeza. Passado o almoço, um dos avós de Melanie chega com ela: minha filha, você pode caminhar comigo alguns minutos? Eu quero conversar com você. E a Melanie atendeu o pedido do seu avô. E seu avô lhe fez uma pergunta: minha filha, você sabe por que seu pai tem queimaduras no corpo? Não sei, vovô. Apenas o que eu sei é que ele teve um incêndio e ele acabou sofrendo um acidente nesse incêndio. Minha filha, nós nunca lhe contamos isso para que você não carregasse um peso, um fardo ou uma culpa. Mas o seu pai, ele é desfigurado porque ele foi te salvar. Ele te salvou. E se você está completando hoje o seu ensino médio, porque ele teve a coragem de pagar um alto preço para que você pudesse ter a tua vida. A história de Melanie nos faz refletir sobre as nossas vidas. Quantas vezes nós sentimos vergonha de Deus? Jesus morreu numa cruz por mim. Jesus morreu numa cruz por você. Ele pagou um alto preço. E muitas vezes nós temos vergonha dele. Nós negamos a nossa fé. Nós escondemos a nossa fé. Nós ficamos com vergonha de assumir a nossa crença publicamente, ou de lutar pelo que nós acreditamos, pelos nossos valores. Quantos de nós têm tido vergonha de Cristo? Ao contrário dos filhos da pós-modernidade, que vivem uma vida sem uma perspectiva transcendental, um dia após outro, nós temos a certeza que nós vamos para um lugar como Paulo estava caminhando. Paulo seguia para Jerusalém, mas em vez de uma Jerusalém terrestre, nós caminhamos para uma Jerusalém celestial, uma nova Jerusalém. Quero te convidar a ler o que está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 a 8. João diz o seguinte, eu vou ler na minha versão, você pode ler na versão que está ali. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus,
preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: eu estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Você tem sede? Há uma fonte que jorra do trono de Deus, e basta você querer. Cristo bate na tua porta e quer fazer morada na tua vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Meu filho. Mas ele complementa: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta será a segunda morte. Jesus te ama. Quando ontem à noite eu meditava nessa palavra, e aí eu não nego a minha origem batista, minha raiz batista, eu lendo essa palavra, lendo esses versículos, eu me lembrei do canto número 509 do cantor cristão, chamado Verei meu Redentor. Verei meu Redentor. Música anônima, melodia anônima, mas a letra de Benjamin Rufino Duarte. Eu não vou cantar porque eu tenho misericórdia de vocês. Eu não tenho o dom que alguns têm aqui, e eu admiro muito o dom que Deus deu para vocês. Mas eu acabaria com o culto se eu cantasse. Poderia até cantar, não sei se a Adriana conhece a música, mas eu vou ler a letra porque é belíssima. Diz o seguinte: finda a lida terreal, quando já do rio além, nessa vida tão gloriosa me encontrar. Sei que lá meu Redentor, finalmente eu hei de ver, e com hinos de louvor hei de o saudar. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Será que alguém conhece essa música? Conhece? Bonita, né? Fim da lida terreal, quando já do rio além, nessa vida... Eu prometi que eu não ia cantar. Não, Adriana, eu vou poupá-los disso. Qual é a tua opção? Para onde vai a tua jornada? Eu quero te fazer um convite nessa noite. Que tal nós irmos juntos para a Nova Jerusalém? Não importa. Não importa se vão te criticar. Não importa se vão te atacar. Não importa a perseguição. Não importa a dor. O que importa é
que há uma eternidade nos esperando junto ao Salvador. Quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Quero te fazer uma pergunta. Será que tem alguém aqui nessa noite que ainda não teve um encontro profundo com esse Deus? Que queira nessa noite tomar a decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Tem alguém aqui nesse auditório que queira entregar a sua vida, que diga, eu não posso viver sem esse Deus, eu não posso viver distante desse Deus? Será que você, por um acaso, ligou a televisão ou está assistindo sem querer essa ministração no YouTube, foi tocado por isso, quer entregar a tua vida para Jesus? Deus te faz um convite nessa noite. Eu não vou insistir. Se você quer entregar a tua vida a Cristo, não deixe para amanhã. Venha aqui. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você nessa noite. Alguém que, como Felipe está tomando a decisão de voltar para os caminhos do Senhor. Será que tem mais alguém nessa noite que entende que não pode viver longe dos caminhos do Senhor? Isabela está aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Será que tem mais alguém aqui nessa noite que entende, como Felipe ou como Isabela, que não pode sair daqui essa noite sem tomar essa decisão? Se você está com vergonha, você pode fazer um sinal com a mão que eu vou te buscar aonde você está. Mas não deixe que a vergonha te prive do que o Felipe e do que a Isabela estão fazendo, porque um dia eu fiz isso e um dia a maior parte das pessoas que estão aqui fizeram. Nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isabela, tua vida é outra a partir de hoje. Os teus caminhos são outros a partir de hoje. A tua jornada é outra a partir de hoje. Se verdadeiramente você confessar e aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida, Isabela, Ele vai fazer morada no teu coração, na tua vida, na tua casa, Isabela. Ele vai te levar a lugares que você nem imagina. Você vai ter uma vida plena e abundante. Felipe, você voltou. O Senhor Jesus tem um propósito na tua vida. Não deixa, jamais, que nada te afaste novamente dos caminhos do Senhor. Essa igreja é a tua casa. Você tem um chamado aqui dentro para servir, para impactar e para transformar jovens como você, levando e anunciando o Evangelho. Você crê nisso? Queria pedir que a igreja me acompanhasse em oração. Se você puder levantar sua mão e orar comigo. Eu não sei você que talvez numa televisão, sozinho ou em família, esteja também tomando essa decisão. Mas eu quero que você me acompanhe nessa oração também. Porque assim como Deus está aqui presente, Deus está na sua casa.
E Deus te convida também a uma jornada extraordinária rumo à Nova Jerusalém. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, te louvando, orando a ti, Senhor, porque nós reconhecemos, Senhor, que tu és soberano, que tu és eterno, Senhor. Tua palavra não muda, Senhor. Quero nesse momento, Senhor, te entregar a vida do Felipe, Senhor, que está nesse momento se reconciliando, Senhor. Eu não sei, Pai, o que fez o Felipe se afastar dos teus caminhos, mas nesse momento o Felipe está voltando para a tua casa, para os teus caminhos. Nesse momento, Pai, que teu Espírito Santo, Senhor, invada o coração dele, Senhor. Que todo e qualquer pecado nesse momento possa ser perdoado na vida dele, Senhor. Que uma nova vida possa ser trilhada, uma nova jornada possa ser trilhada, Senhor. E que o Felipe possa, Senhor, voltar para a tua casa para ser bênção, para testemunhar do teu evangelho, para testemunhar, Senhor, daquilo que tu estás fazendo e daquilo que tu ainda vai fazer na vida dele e através da vida dele, Senhor. Eu tenho certeza, Senhor, que tu tens um propósito na vida do Felipe, que ele vai, Senhor, levar o teu evangelho a pessoas que ainda não te conhecem, a jovens que ainda não te conhecem. O Felipe tem um chamado e um propósito, Senhor. Pai, obrigado pela vida do Felipe, Senhor. Faz morada na casa do Felipe, faz morada com o Felipe, Senhor. Quero te pedir pela Isabela, Senhor, que aceitou, Senhor, na noite de hoje a Ti, Jesus, como o Senhor e Salvador da vida dela, Senhor. Oh, Pai, eu sei que hoje há festa no céu, Pai. Eu sei que hoje tem Oh, Pai, não tenho nem palavras para dizer, Senhor, porque toda vez que um pecador se arrepende, Senhor, eu sei que é uma festa em cima, Pai. Um dia nós vamos estar aí na Nova Jerusalém, nós vamos entender essa festa, Pai. Mas aqui também nós estamos celebrando pela vida da Isabela, Senhor, que ainda muito jovem, Pai, tomou a decisão de caminhar contigo, Pai. Que entende que não há, Senhor, melhor caminho do que o teu caminho, Senhor. Assim como na vida do Felipe há, Senhor, na vida da Isabela um propósito, um chamado, Senhor. E Tu chamas a Isabela para ter uma comunhão contigo, Senhor, para coabitar no Santíssimo Lugar, Senhor, para viver, Senhor, uma vida plena e abundante, Senhor. Pai, esses jovens são chamados à santidade, Pai, a impactar essa geração, Senhor, para mostrar a essa geração que existe sim algo transcendental, algo que muitas vezes a razão humana não pode entender, mas que quando nós aceitamos, Senhor, a Jesus como Senhor e Salvador, nossa vida é mudada, é transformada, Senhor, tudo se faz novo, Senhor, o sobrenatural passa a existir em nossas vidas, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida da Isabela, Senhor, que a Isabela possa crescer, que ela possa frutificar, que ela possa ser uma mulher de Deus, Senhor, que através dela, Senhor, pessoas possam te enxergar e te conhecer, Senhor. Faz morada no coração da Isabela e na vida da Isabela, Senhor. A Isabela te confessa publicamente nessa noite. Obrigado, Senhor, porque Tu morreste numa cruz pelas nossas vidas, Senhor. Tu és santo, Pai. Tu és digno, Senhor. Tu és justo, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Nos conduz, Senhor, à Nova Jerusalém. Essa é a oração que nós fazemos nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Amém.